Olá, gente. Hoje eu trago uma questão do IME, do vestibular 2022, uma questão aqui sobre energia de Gibbs. Eu tenho aqui a equação, né, para eu encontrar essa energia, que é menos NFE. O N é a quantidade, né, o número de mol de elétrons que serão trocados na reação, né? A constante de Faraday e o potencial da pilha, potencial padrão da pilha. E a partir disso eu tenho o valor da constante de Faraday, a temperatura onde esse processo vai acontecer e as semi-equações. E eu vou ter o potencial de redução, né? Potencial redução do ferro e o potencial de redução do alumínio. E a partir disso eu vou analisar as alternativas e encontrar as alternativas verdadeiras. Então, a gente tem primeiro que relembrar, né, a questão da pilha. Na pilha eu vou ter um polo positivo, um polo negativo. No polo positivo da pilha, né, eu vou ter o processo de redução. Então aqui eu vou tentar representar o esquema de uma pilha, a pilha de modelo da pilha de Daniell, que eu vou ter dois eletrodos, o eletrodo positivo e negativo. O negativo é chamado de ânodo e o positivo é chamado de cátodo. No ânodo ocorre a oxidação. No ânodo ocorre a oxidação e no cátodo ocorre a redução. A oxidação tem a ver com a perda de elétrons e a redução tem a ver com ganho. No cátodo, eu vou analisar aquelas equações que têm potencial de redução maior. E no ânodo, eu vou analisar o potencial daquele que tem valor menor. Então, se eu analisar o ferro e o alumínio, o que tem maior potencial é o ferro, menos 0,44. E o que tem menor potencial é o alumínio, é menos 1,66. Então, o ferro, ele de fato vai reduzir, porque ele tem um potencial de redução maior. A vontade dele é reduzir. A vontade do ferro, em comparação com o alumínio, é reduzir. Ele tem mais vontade de reduzir do que o alumínio. Já o alumínio vai oxidar. Então, o alumínio ele vai se oxidar, que vai ser o sinônimo de enferrujar, né? O alumínio vai oxidar porque ele tem um potencial menor do que o potencial do ferro. Para eu equilibrar essas duas semi-equações, eu tenho que igualar a quantidade de elétrons que serão trocados, né? Então aqui eu tenho que multiplicar por 3 e esse de baixo, a equação de baixo, eu multiplico por 2. Assim eu vou ter 6 elétrons trocados. Então o número de elétrons, número de mol de elétrons serão 6 e não 5, como diz uma das afirmativas que a gente vai observar. A equação dessa pilha, né, vai ser 3 ferro 2 mais 2 alumínio na forma sólida, 3 ferro na forma sólida e 2 alumínio 3 mais. Lembrando que serão 6 mol de elétrons trocados, ok? Então a gente já tem aqui o número de mol, né, de elétrons que serão trocados. A gente também sabe quem vai ser o cátodo e quem vai ser o ânodo. O cátodo é o ferro, né? Então ele vai realmente reduzir, o ferro vai reduzir, e o alumínio é quem vai oxidar. Então o alumínio é que vai enferrujar, tá? Qual é o potencial, né, dessa pilha? Qual é o valor da DDP formada por essas duas semi-equações? É o potencial maior, que é menos 0,44, menos o potencial menor, que é menos 166. Logo, o potencial da pilha formada por essas duas semi-equações é 1,22 volts. Tá? Esse processo é um processo espontâneo. Do jeito que está aqui, a pilha, né, é um processo espontâneo, ao contrário da pilha seria eletrólise.
Uma outra forma de você verificar se é espontâneo ou não é a questão do sinal. Se o sinal é maior que zero, o processo é espontâneo. Se é negativo, é não espontâneo, que é o caso aí que ocorre na eletrólise. Ok? E para finalizar, a gente vai encontrar qual é a energia de Gibbs. Para você calcular a energia de Gibbs, você precisa da constante de Faraday. Deixa eu apagar aqui para encontrar espaço. Você precisa desse valor que a gente encontrou do potencial, 1,22, e precisa também do número de mol de elétrons que foram trocados nesse processo. Então, ΔG vai ser menos 6 vezes 96500 vezes 1,22. Quando você multiplicar esses três valores, 6 vezes 96500 vezes 1,22, você vai encontrar um resultado de 706.380. Aí você convertendo em kJ, sabendo que, vou olhar aqui, 1 CV, 1 kV, é igual a 1 joule, ou 1 joule. Então aqui vai ser 706 kJ, como pede a questão. O sinal negativo, esse sinal negativo indica que o processo é espontâneo. Se ele fosse positivo, seria não espontâneo. Então, a partir disso, a gente vai analisar as afirmativas corretas e vai verificar que apenas a 3 e a 4 estão corretas. A 1 está incorreta porque o número de mol é 6, o valor de N aqui, nessa equação. Com o passar do tempo, a peça fixada irá cair em corrosão do ferro. Não é o ferro que vai entrar em corrosão, seria o alumínio. Tá? Então, o alumínio é aquele que vai oxidar, é aquele que vai haver corrosão. A energia de Gibbs é realmente menos 706 kJ por mol, a gente encontrou esse valor. E por último, ele fala que a oxidação do ferro é um processo espontâneo. Não, na verdade, a redução do ferro que é um processo espontâneo. A oxidação do ferro, no caso aqui dessa pilha, nessa célula voltaica, é um processo não espontâneo. Então, com isso, a gente chega no gabarito letra D. Uma questão trabalhosa, que a gente vai repassar aqui pelos conceitos do segundo ano do ensino médio e normalmente esses assuntos não são estudados nas escolas públicas. A gente tem que ir para rever esses assuntos ou ir para o ensino superior ou fazer um cursinho preparatório para o IME. Tá? Então, o IME, a prova do IME é bem trabalhosa, aborda questões, conceitos mais complexos do que a gente vê nas escolas de ensino médio, escola pública ou até mesmo escola particular. Então, é bom você fazer um preparatório para poder estudar com mais foco nas questões do IME, ok? Essa foi a dica, até a próxima, até mais.